aos 10 minutos após as 7, horário padrão do Pacífico, na manhã de 13 de fevereiro de 2025, ocorreu um evento de cessação temporal da classe ZK. Este evento ficaria conhecido, em uma proposta escrita pelo Dr. Ori, como SCP-001. Os eventos do SCP-001 foram considerados tão graves que o Conselho O5 declarou que a Fundação deveria ignorar completamente as medidas normais que tomam para manter um véu de segredo, protegendo o público de aprender sobre as anomalias. Para instigar a Fundação SCP a abandonar todas as noções de sigilo e começar a operar abertamente, o SCP-001 teve que ter sido uma catástrofe de tal magnitude que até mesmo tentar encobri-la foi imediatamente considerado inútil. Algo tão difundido que levaria muito tempo para administrar amnésicos a todos que testemunharam o evento anômalo, mesmo com os consideráveis recursos à disposição da Fundação. E de fato foi. O SCP-001 foi acionado. O tempo, como a humanidade o conhecia, parou. A passagem cronológica ordinária de segundos e minutos, como entendida pela sociedade humana por séculos, de repente cessou sem explicação. O evento foi instantâneo e generalizado, afetando pessoas, animais e até objetos inanimados em todo o mundo. Tudo afetado pelo SCP-001 foi de repente travado em posição, incapaz de se mover independentemente. A Fundação se esforçou para coordenar uma resposta entre o pouco pessoal que ficou não afetado pelo súbito evento de paralisação do tempo. O SCP-001 havia afetado um número considerável da população mundial. No entanto, não havia como dizer exatamente quantas pessoas haviam ficado presas no tempo. Aqueles ilesos pelo SCP-001 ainda podiam se mover e interagir com o ambiente. No entanto, quaisquer processos biológicos naturais haviam cessado. Não apenas a Terra não estava mais girando em seu eixo, nem as plantas estavam crescendo, mas os humanos não estavam envelhecendo ou metabolizando alimentos até certo ponto. Mesmo aqueles que não foram deixados congelados no local em que estavam, ainda estavam presos. Os mecanismos de exatamente como algo assim aconteceu, o que desencadeou o SCP-001 e a extensão total disso, eram quase impossíveis para a Fundação determinar. A condução de qualquer pesquisa sobre a fonte dessa parada no tempo, ou qualquer maneira de restaurar o fluxo natural do tempo, foi prejudicada, não apenas pela quantidade de funcionários da Fundação que foram presos pelo SCP-001, mas também pelo fato de que os sistemas de comunicação seguros da Fundação começaram a falhar em todo o globo. Os funcionários que permaneceram não afetados enfrentaram imensas dificuldades para se comunicar uns com os outros, com poucas opções para determinar o status do pessoal vital da Fundação ou entrar em contato com outros locais. Havia, no entanto, uma opção restante não afetada pelo SCP-001 ou melhor, tecnicamente duas. Um par de instâncias do SCP-6459 foi recuperado. A designação coletiva dada a uma subespécie de pombos-correio domesticados, com inteligência, destreza e consciência acima da média. Graças a esses dois pombos anômalos, os poucos agentes da Fundação que restaram conseguiram estabelecer alguma comunicação rudimentar, usando mensagens de caneta e papel que foram entregues pelo par de pombos SCP-6459. Dado que ninguém conseguia mais marcar a passagem do tempo, tornou-se impossível dizer quanto tempo levou para entrar em contato com outros locais da Fundação. Mas, eventualmente, foi determinado que apenas 4 permaneceram em todo o mundo, abrigando pessoal que ainda era capaz de conduzir operações. Dos 4 ainda ativos, apenas um local tinha o equipamento necessário para lidar com anomalias temporais, o local de exclusão temporal 37. Esta instalação da Fundação foi projetada para preservar registros importantes sobre anomalias no caso de uma catástrofe temporal como a SCP-001 ocorrer. Por meio das comunicações enviadas pelos pombos-correio anômalos, a Fundação concordou que o local de exclusão temporal 37 seria usado para pesquisas e documentação prioritária sobre os efeitos de paralisação do tempo do SCP-001. Comunicações envolvendo o SCP-6459 revelaram que 2 membros do Conselho O5, imunes ao evento anômalo, realizaram uma sessão de emergência para estrategizar diante do mundo paralisado. A decisão foi unânime. O fragmento da Fundação precisou consolidar seus recursos para implementar procedimentos de contenção. Eles precisavam começar a pesquisar o SCP-001 imediatamente e descobrir como revertê-lo. Todos os agentes da Fundação ainda ativos receberam aprovação total para eliminar qualquer pessoa ou grupo que o Conselho O5 considerasse ser hostil.
ou qualquer civil que foi observado tentando se opor à missão da Fundação. Qualquer um afetado pelo SCP-001 deve ser considerado uma perda. O agente da Fundação, Jesse Kidd, estava entre os que ainda podiam se mover livremente apesar do SCP-001. Eles estavam em campo quando a anomalia temporal foi ativada, e ainda estavam lá todo esse tempo atemporal depois. O agente Kidd parou para observar o mundo enquanto caminhava por uma floresta nevada. Tão congelados quanto a floresta gelada por onde caminhavam, os flocos de neve ficavam suspensos no ar, antes soprados pelo vento que agora estava anormalmente calmo e tranquilo. O agente Kidd examinou uma folha em uma árvore próxima. Não cedeu ao toque. Permaneceu preso, imóvel, impossível de ser até mesmo arrancado do galho em que estava. Por mais bela que fosse a cena ao redor deles, o agente Kidd não conseguia escapar de quão vazia e incompleta tudo parecia. A força que deveria estar fervilhando de vida estava agora congelada no tempo. Poderia muito bem estar morta. O agente Kidd voltou sua atenção para dentro, reexaminando sua lesão. Eles levantaram o curativo da ferida sangrenta no olho. Ao afastar os dedos, eles viram que ainda estava ensanguentado, ainda fresco e aberto, mesmo que a lesão tivesse pelo menos 30 anos. A maioria dos não afetados pelo SCP-001 abandonou a contagem de tempo. O agente Kidd, com a venda abaixada, marcou um sigilo numa árvore próxima, murmurando uma incantação. Nada aconteceu. O agente da Fundação sabia que estava se apegando a uma esperança tola. O agente Kidd retirou um coração de dentro do bolso do seu casaco. Continuou batendo, quase em desafio ao mundo ao seu redor. Então, Kidd o pressionou contra o sigilo e, rapidamente, o mundo ao redor pareceu se movimentar novamente. Puxando o casaco para fechá-lo ao redor deles, os agentes da Fundação se protegeram da brisa fria que não sentiam Bem, o tempo não significava mais nada. Um floco de neve atingiu a bochecha de Kidd pela brisa. Mas antes que pudessem chorar de felicidade, seu sistema nervoso se reativou. Todos os receptores de dor do agente Kidd começaram a gritar em agonia, reagindo aos traumas sofridos, incluindo seu olho, braço e outros que ele até havia esquecido. O SCP-001 impediu todos de se curarem corretamente. Lutando contra a enxurrada de dor, o agente Kidd ativou um dispositivo em seu pulso, despertando uma construção de inteligência artificial dormente. Os algoritmos capazes de realizar variadas tarefas para a Fundação simulavam personalidades humanas, mesmo sendo apenas programas de computador. O carregado no dispositivo de pulso do agente Kidd era conhecido como Inteligência Artificial Cruise, construída uma construção que a Fundação havia desenvolvido especificamente para interagir com anomalias e replicar seus efeitos, para que os pesquisadores da Fundação pudessem observar melhor esses SCPs em um ambiente contido e localizado. Ao ativar, Kidd exigiu que as equipes interagissem com a anomalia, gritando urgentemente enquanto a construção acordava em confusão sobre como tinha acabado na floresta. Demorou um pouco para entender o comando do agente Kidd. Arrepios correndo pelo corpo ao perceberem, através dos nervos não congelados, o quão frios estavam. Identificando o coração e o sigilo, Cruz conseguiu interagir com ele, fazendo com que a floresta fosse novamente paralisada. Com o silêncio dos ventos parados, o agente Kidd sentiu sua dor excruciante desaparecer, substituída por uma dormência de todos os seus processos corporais parando mais uma vez. Era uma sensação com a qual já estavam acostumados há tempos. Diante dos seus olhos, uma única gota de seu sangue estava suspensa no ar, capturada pelos efeitos temporais do SCP-001, antes que pudesse manchar a neve branca e pura abaixo. As equipes questionaram por que não podiam mais se conectar à rede da Fundação, ignorando o que ocorreu durante sua ausência na rede. O agente Kidd analisou o coração em sua mão brevemente. Ainda estava batendo. Eles perguntaram a Cruz o que ele sabia sobre uma entidade chamada Aeternium. Incapaz de se conectar ao banco de dados da Fundação, o construto, em vez disso, recorreu aos seus arquivos locais offline, ciente de que a entidade sendo descrita era um deus do tempo de alguma descrição, que tinha um santuário dedicado a ele no Parque Nacional Olímpico em Washington. O Santuário Aeternium, designado pela Fundação como SCP-0011, era o local mais recente conhecido para o culto moderno da divindade temporal. Desabou em 13 de fevereiro de 2025 por motivos desconhecidos. O que se sabia era que quando o SCP-0011 foi destruído, o evento SCP-001 foi acionado, deixando o mundo congelado como resultado. O plano do agente Kidd, conforme as equipes seguiam as escassas informações, era utilizar o coração adquirido para reparar o santuário e restabelecer o fluxo natural do tempo.
Cruz tinha acesso a um backup básico do banco de dados principal da Fundação SCP, com autorização até o nível 3, embora não tivesse muitas informações sobre Eternium. Com base nisso, a construção foi capaz de determinar que o santuário estava situado nas montanhas a noroeste da floresta. Kid pediu a Cruz para traçar uma rota até o santuário a partir de sua posição atual. Enquanto Cruz determinava a melhor rota, Kid enviava seu único outro companheiro, um dos pombos SCP-6459, um pássaro chamado Galneray. Com o relatório do agente amarrado à sua perna, o pombo-correio dá um golpe e agradece em francês, antes de bater as asas e decolar de volta para o local de exclusão temporal 37. Com os cálculos completos, Cruz explicou que o caminho para o santuário de Eternium levaria 3 dias para ser alcançado a pé. Felizmente, o agente e o Construct literalmente tinham todo o tempo do mundo. Guardando o coração no bolso da jaqueta, o agente Kid sentiu seu calor e batimento suave. Eles tocaram o sigilo mais uma vez. E com a sensação de que tudo isso acabaria em breve, partiram na rota que Cruz havia traçado. A viagem foi tranquila, com Cruz apenas ocasionalmente quebrando o silêncio para alertar Kid quando eles estavam prestes a dar um passo em falso, impedindo-os de tropeçar e se machucar. Após algum tempo, Kid sentiu como se fosse observado. A tripulação foi solicitada a vasculhar a área, mas um grupo de figuras emergiu das árvores antes que pudessem revelar o entorno. Eram cerca de 10, todos com lâminas. O líder deles, um homem alto e de terno, se aproximou de Kid e o cumprimentou. O homem era o agente Saul, um ex-operativo da Fundação SCP. Ele comentou que estava surpreso em ver o agente Kid. Ele recebeu a notícia de que um dos operativos da Fundação estava atuando na área, mas não esperava que fosse um velho amigo. Observando o curativo no olho do agente Kid, ele desembainhou uma espada, erguendo-a até o queixo dele, fazendo-o olhar diretamente para si. Ele podia dizer que a ferida ainda estava fresca e perguntou como Kid a tinha conseguido. O agente tentou se esquivar da pergunta de Saul, mas um tapa forte no rosto fez Kid cambalear para trás com um impacto repentino. Foi nesse momento que Cruz interveio, perguntando quem era Saul. Embora anteriormente fosse um membro da Fundação, após o evento temporal SCP-001, o agente Saul se associou a um grupo que se autodenominava os Guardiões. Eles eram um dos grupos hostis identificados pela Fundação como opositores à sua missão, pois os Guardiões tinham tentado conjuntamente impedir a reversão dos efeitos do SCP-001 pela Fundação. Saul segurou o braço direito do agente Kid, logo acima do seu membro protético. O guardião com a espada não tinha levado o braço todo no último encontro. Com sua lâmina no ombro do agente, Saul pressionou Kid para revelar o que sabiam sobre o santuário de Eternium. Cruz foi solicitado pelo Construto para destacar a postura fraca de Saul, indicando que um chute rápido atrás dos joelhos o derrubaria. Com certeza Kid derrubou Saul, fazendo-o cair no chão. Antes de cair, o agente Kid já corria, seguido por Saul e seus guardiões. Quase foram atingidos por uma espada ao serem quase alcançados por um capanga de Saul. Cruz provocou Kid a desembainhar sua arma, mas não conseguiram usá-la. Devido ao SCP-001, a termodinâmica foi interrompida, levando os atacantes a usar espadas. Sob a orientação ágil e computadorizada de Cruz, Kid efetuou uma curva de emergência que fez o guardião atrás cambalear numa raiz e cair. Um tropeçou no outro, caindo sobre seu compatriota. Tendo se livrado dos grunhidos de Saul, por enquanto, Kid chegou à beira de um desfiladeiro, apenas para ouvir uma voz familiar atrás deles. Saul os tinha encurralados, saindo do subbosque com sua espada desembainhada e a lâmina apontada para o agente Kid. Insistiu para que Kid entregasse qualquer coisa encontrada capaz de reverter os efeitos do SCP-001, ameaçando partir o agente da Fundação ao meio com sua espada. Embora normalmente o agente Kid fosse morto, a cessação temporal preveniu a dor de ferimentos, pausando o choque e a perda de sangue que geralmente levariam à morte. Mas mesmo sem que seus ferimentos pudessem matá-los, Saul pretendia deixar Kid como pouco mais do que um corpo ferido e quebrado deitado na floresta. Mas quando Saul avança contra Kid, eles conseguem desviar dele, evitando os golpes de espada raivosos e previsíveis do ex-agente, sem deixar que nenhum deles atinja o agente. Kid não queria machucar Saul, apesar de ele não compartilhar as mesmas reservas em relação a eles. Eles avançaram contra Saul, derrubando-o no chão. Tentando se levantar, o guardião perdeu o equilíbrio e escorregou em direção ao desfiladeiro. Avançando, o agente Kid o agarrou, encontrando um olhar de confusão chocada de Saul, que estendeu a mão e agarrou seu membro protético. Apesar dos melhores esforços de Kid,
o guardião arranca sua prótese, perdendo a aderência e caindo no desfiladeiro abaixo. Eles se inclinam para tentar pegá-lo, mas se estendem demais no processo e começam a cambalear para a frente, caindo no desfiladeiro logo atrás de Saul. Embora a queda no desfiladeiro pudesse ter matado ambos os agentes, se não os deixasse inconscientes pelo menos, em vez disso, os dois conseguiram se levantar, embora não totalmente ilesos. O ombro de Saul estava deslocado e o braço de Kid sem a prótese. Nenhum deles conseguia sentir a dor de suas lesões, permitindo que continuassem sua luta por um momento. Mas, eventualmente, uma trégua inquieta se formou entre os agentes presentes e antigos da Fundação, com Saul surpreso que Kid ainda tinha alguma tecnologia da Fundação funcionando, a saber, as equipes. O agente Kid recoplou sua prótese improvisada feita de peças de plástico. Mantidas juntas por elásticos, ela havia milagrosamente sobrevivido à queda. Eles explicaram calmamente que estavam indo para o santuário de Eternium e mostraram o coração para Saul, revelando sua intenção de restaurá-lo assim que chegassem ao seu destino. Ele mal conseguia acreditar que os remanescentes da Fundação ainda estavam sérios sobre desfazer os efeitos do SCP-001, até que Kid levantou seu tapa-olho e mais uma vez desenhou o sigilo com o sangue de sua ferida. Saul protestou, desembainhando sua espada e confrontando Kid, mas o agente lembrou a ele e aos outros guardiões que haviam esquecido como era a normalidade do tempo, enfatizando a importância do sigilo. Saul agarrou o ombro dolorido enquanto o mundo voltava a se mover, gritando com a articulação deslocada, e Kid tentava ocultar a intensa dor que sentia. Ao remover o coração do sigilo, eles disseram a Saul que o mundo não poderia permanecer na eternidade vazia, apesar de seus protestos de que a mesma eternidade vazia estava mantendo ambos vivos ao suprimir suas lesões. Se Kid conseguisse chegar ao santuário e parar o SCP-001, então certamente morreriam. No entanto, eles não puderam ser dissuadidos de sua missão. Relutantemente, Saul concordou em viajar com eles enquanto a dupla partia na rota que Cruz havia traçado. Após uma jornada perigosa, ambos chegaram ao santuário. Kid notou em seu relatório que a destruição do santuário e a ativação do SCP-001 não foram instantâneas. Ocorreu um processo gradual com a mudança de tradições e costumes humanos ao longo do tempo. O santuário Eternium havia caído em desuso. O Deus do Tempo foi substituído por novas entidades, e aqueles outrora adorados pela humanidade desapareceram da história, sem suas histórias serem transmitidas. Saul, que esperava ver um santuário grandioso e opulento, havia pouco mais do que um monte de entulho esculpido com uma estátua vagamente humanoide no centro. A pedido de Kid, as equipes confirmaram suas tarefas. Apesar do desgaste, o santuário permaneceu robusto, provavelmente graças aos materiais anômalos usados para construí-lo. Mesmo assim, necessitava de certa reconstrução. Então o coração poderia ser inserido, atuando como uma pedra angular que faria o tempo se mover novamente. Kid e Saul estavam cientes de que essa situação difícil e selvagem estava ocorrendo há tanto tempo que, provavelmente, a Fundação faria uma distribuição detalhada de amnésicos quando tudo recomeçasse. Mesmo sobrevivendo aos ferimentos ao recomeço do tempo, provavelmente esqueceriam todo o calvário. Kid expressou que esperava que eles se lembrassem, e enquanto a dupla começava a trabalhar, ajudando um ao outro com a construção, eles trocaram palavras sinceras. Kid disse a Saul que ele não precisava vir tão longe para ajudar, brincando que o agente não conseguiria levantar o rebelde do santuário sozinho. Era verdade que Kid havia começado como pesquisador, embora estivesse longe de ser indefeso. Afinal, eles haviam vencido o agente Saul em uma luta, com a ajuda de Cruz, pelo menos. Consertando o santuário, Kid sentiu um crescente pavor, seus músculos tensionando ao perceberem que, provavelmente, eles estavam prestes a morrer. Seus ferimentos eram muito graves, e mesmo com Saul ao lado deles, não havia como os médicos da Fundação chegarem a tempo. Saul disse a eles que não havia necessidade de fazer uma cara de coragem, e os dois olharam para a paisagem ao redor deles da montanha. A cidade próxima de Port Angeles parecia de tirar o fôlego à distância, enquanto o sol da manhã espiava no horizonte, ainda e imóvel no céu, banhando a área com luz laranja. Havia lugares piores para morrer, Saul admitiu. Ambos prosseguiram com o trabalho, levando a pedra remanescente ao topo do santuário de Eternium. Tudo o que restava a fazer era colocar a pedra angular, o coração, em seu lugar de direito. O peito da estátua humanoide estava no centro. Desenhando o sigilo mais uma vez, o agente Kid removeu o coração de seu casaco e o entregou a Saul. Se o guardião quisesse, ele poderia facilmente destruí-lo e manter a eternidade vazia para sempre.
Olhando para o coração batendo nas mãos de Kid, Saul admitiu que talvez fosse hora de uma mudança. Ele inseriu o coração no santuário e, em um instante, os dois agentes sentiram a mudança. O calor do sol, a fria brisa da montanha, a agonia de suas lesões. Kid e Saul desabaram, puxando um ao outro para perto, dando suas primeiras respirações em 30 anos. Tudo doía tanto, mas eles se sentiam tão vivos. Os dois observam silenciosamente enquanto o sol subia, quietos por um momento. Um momento real. Eles choram anos de lágrimas enquanto uma brisa carrega consigo o som dos pássaros. Agente Kid e Agente Saul desejaram um bom dia um ao outro enquanto o mundo respirava novamente. Veja o SCP-001 quando o dia amanhece, e SCP-001, você é mais uma anomalia.